Aleluia. Diga comigo. Evangelho com sinais, milagres e várias maravilhas. Mais uma vez, Evangelho com sinais, milagres e várias maravilhas. Este é o tema da palavra de hoje que Deus colocou no meu coração. Gostaria que nós abríssemos as Bíblias, as nossas Bíblias, ou mais modernamente, os nossos telemóveis, e abríssemos no livro de Hebreus. Cadê os meus? Vamos abrir o livro de Hebreus, capítulo 2, e vamos ler do versículo 1 a 4. Nós hoje vamos passear pelo Novo Testamento e a palavra vai ser basicamente a própria palavra de Deus hoje. Hebreus 2, de 1 a 4 diz: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que ainda ouviremos, para as revelações apostólicas, proféticas que ainda virão. É o que está escrito aí? É o que está escrito aí? Não. Para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Como escaparemos nós, se não atentarmos, se não prestarmos muita atenção para as coisas que nós já temos ouvido? Para quê? Para que em tempo algum nos desviemos delas. Este mesmo texto, na versão NVT, nova versão transformadora, diz da seguinte maneira: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo conforme a sua vontade. Amém? Ao que nós precisamos atentar? Porque o autor de Hebreus diz: nós precisamos prestar atenção ao que temos ouvido. O que é que nós temos ouvido? O que é que tem sido pregado? Qual é a tônica da mensagem que tem sido falada ao longo dos últimos anos, principalmente? Primeiro, a obra completa de Jesus Cristo lá na cruz. Aquela obra maravilhosa, completa de Jesus Cristo lá na cruz, que sendo Deus, 100% Deus, se tornou 100% homem. E o livro de Filipenses diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele anulou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por amor a quem? A nós. Por amor a nós. Então nós precisamos prestar muita atenção ao sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz e não banalizarmos isto. Porque hoje cruz é um assunto proibido em muitos lugares. É um assunto abolido em muitos lugares. Não se fala do sangue, não se fala da cruz, não se fala de muitos assuntos porque é considerado controversos. Mas esse é o cerne, é o centro do Evangelho, não pode ser tirado. Se você tira esses assuntos, você acaba com o Evangelho.
É escândalo. É loucura. O que mais? Nós precisamos atentar que nós estamos mortos. Se houve o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz, e nós fomos atraídos a Ele, nós já não vivemos, nós estamos mortos para o pecado. Nós estamos mortos para o pecado. Diga, eu estou morto para o pecado. Eu estou morto para o pecado. O que mais? Nós temos que atentar, já que estamos mortos, e Paulo fala aos Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Já não era mais Paulo que vivia, era Cristo. Já não é mais Jonas que vive, é Cristo. Já não é mais João que vive, é Cristo. Já não é mais Lígia que vive, é Cristo. Já não é mais Zé que vive, é Cristo. É Cristo. Diga, não sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em você, então o pecado não tem lugar na sua vida. Não tem lugar na sua vida. Pecado é um acidente de percurso. Nós não podemos nos conformar, não podemos aceitar o pecado na nossa vida como sendo uma prática normal. Nós não podemos aceitar a tentação. A única maneira do Filho de Deus cair em pecado é ele aceitando a tentação. Pecado não é uma condição para nós. Olha, o pecado está aí, ele jaz à porta. Ah, sim senhor, seu pecado entra. Faz morada, senta aqui, vamos comer, vamos conversar. Como é que é? Como é que eu vou fazer? Não, pecado não tem vez na nossa vida. Porque já não vivemos. É Cristo que vive em nós. E, mais um detalhe. São muitos. Mas se a gente vai salientar a todos os detalhes, será que a gente sai daqui hoje? Não sai. Mas, existe um outro detalhe. Nós precisamos, se esta obra da cruz é verdadeira na nossa vida, se nós estamos mortos para o pecado, e nós temos atentado para tudo quanto temos ouvido acerca da palavra de Deus, há um fator importantíssimo que tem que ser realidade na nossa vida. Sejamos perfeitos em unidade para que o mundo creia que Jesus foi enviado. Diga comigo, sejamos perfeitos. Mais uma vez, sejamos perfeitos em unidade. Para quê? Para que o mundo creia que Jesus foi enviado. Sabe por que o mundo tem dificuldade em crer que Jesus foi enviado? Porque nós não somos um. A começar pela igreja local. A começar pela igreja local. Se a igreja local não é um, como que a igreja nacional, a igreja do país vai ser uma? Não há como. Não há como. Não há como. E é por isso que o mundo tem dificuldade em crer que Jesus Cristo foi enviado. É por isso que nós temos dificuldade em pregar o Evangelho e as pessoas ouvirem aquilo que nós dizemos. Elas olham para nós e dizem, o seu discurso não bate com a realidade. Porque, infelizmente, o povo evangélico é o povo mais dividido à face da terra. É o povo mais dividido à face da terra. Segundo uma estimativa que eu li o ano passado, em Portugal hoje, que tem 800 quilômetros por 300 quilômetros, tem 800 denominações. Então, praticamente uma denominação a cada quilômetro. Será que suporta isso tudo? Acho que é um exagero, não há qualquer coisa. No Brasil, então, nem se fala. Eu nem me atrevo, eu ouvi alguém corajoso falar que no Brasil existe para ir mais de 1 milhão de denominações. 1 milhão de denominações. Eu, sinceramente, para contar, a gente tem que ter um... Porque quando você roda por São Paulo, por exemplo, um bairro só um bairro. Então vamos pegar aqui, por exemplo, Amadora, que é um município, mas para nós lá, Amadora é um bairro, não é nem um município. Não é uma cidade, é um bairro. Só numa cidade como Amadora, é capaz de ter 60, 70, 100 denominações num espaço pequeno. Então você não sabe, você bate nas portas, o que é isso? É igreja? É, mas é igreja do quê? Subimos com Jesus, descemos com Jesus. As sete igrejas do Apocalipse.
Eu vi uma esses dias que é as 7 igrejas do Apocalipse. Numa só. Ele tem 7 igrejas do Apocalipse numa só. Não sei como é que conseguiu, mas conseguiu. Então nós precisamos atentar. Primeiro, para a obra completa de Jesus na cruz. Segundo, porque nós estamos mortos para o pecado. Terceiro, para tudo o que temos ouvido acerca da palavra de Deus. E em quarto, que nós sejamos perfeitos em unidade para que o mundo creia que Jesus Cristo foi enviado. Abramos as nossas Bíblias em Romanos 6 e nós vamos ler de 1 a 14. Eu falei que nós vamos gastar um pouco de tempo lendo a palavra. E a palavra é que vai falar muito mais do que eu próprio. Pelo menos essa é a intenção do meu coração. Romanos 6, de 1 a 14. Diz assim: eu não estou abrindo a Bíblia porque eu já tenho tudo aqui que é para facilitar e ganhar tempo, né? Senão daqui a pouco já vão dizer, o pastor já não abre mais a Bíblia. Não, está aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. E eu quero que você leia após mim. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós, também em novidade de vida. Como é que Cristo ressuscitou? Pela glória do Pai. Como Cristo ressuscitou? Pela glória do Pai. Como é que nós temos que andar? Nós vamos andar em novidade de vida pela glória do Pai. Pelo mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo poder que nos dá vida e vida com abundância. Perissozoe, João 10:10. Que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E no termo original essa palavra quer dizer a vida excessivamente abundante. Diga, eu tenho a vida excessivamente abundante de Deus jorrando em mim. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrá do seu ventre, rios de água viva. Uma versão diz rio, a outra diz rios. Rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim, quem crê em Jesus. Então, como é que Cristo ressuscitou dos mortos? Pela glória do Pai. Para quê? Para que nós, eu e você, andemos em novidade de vida, em vida nova. O pecado não faz parte da minha vida. Pecado não faz parte da sua vida, não é chamado a baila, não é chamado a discussão. Se o pecado ainda faz parte da sua vida, hoje é a tarde estabelecida por Deus, o tempo determinado por Deus, para que você se arrependa e saia daqui uma nova criatura em nome de Jesus Cristo. E eu não estou dizendo, ai pastor, mas eu tenho 30 anos de igreja, grandes coisas, está cheio de gente com 30 anos, 40 anos de igreja que nunca nasceu de novo, nunca teve um encontro transformador com Jesus Cristo. Está cheio de pastor, bispo, apóstolo, que nunca nasceu de novo, nunca conheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, apesar de pregar meias verdades, aquilo que segundo aos Coríntios 11:4 chama de trindade satânica, outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. E aí é que está o grande perigo, que a igreja tem que ser alertada. E a palavra de Deus continua dizendo o seguinte: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós não estamos mais debaixo da lei, e nós estamos debaixo da graça. Se nós estamos mortos para o pecado, não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E a palavra que nós lemos inicialmente de Hebreus diz que o Senhor testifica a sua palavra com sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Eu faço uma pergunta a você. Por que nós não vemos com tanta frequência sinais, maravilhas e diversos milagres conforme está descrito na palavra? Está escrito ou não está? Por que nós não vemos esses diversos sinais como nós vemos na palavra? E nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco do que está escrito na palavra de Deus. Quando Deus colocou esta palavra no meu coração, é para desafiar não só aqui a esta igreja aqui durante o Chuva Serode, mas é para desafiar a igreja de Portugal, porque muita gente está vendo esse vídeo. Há muita gente vendo esse vídeo. Muita gente vendo. E muita gente que vai ver depois, porque vão ficar curiosos e vão assistir. E aí, nós perguntamos, por que não há tantos sinais se a palavra garante? Por que nós temos, eu tenho colocado isso diante de Deus, por que nós temos tanta dificuldade para ver um milagre? Por exemplo, com uma pessoa de câncer. Nós vemos? Claro que nós vemos. É óbvio que vemos. É óbvio que sim. Mas você já reparou que muitas vezes o processo é demorado? O processo é demorado. Sabemos também, é óbvio, né, que sabemos que muitas doenças é por causa do pecado, outras doenças vêm porque as pessoas não cuidaram do corpo, não cuidaram do templo do Espírito Santo como é devido, e outras doenças é para cumprir um propósito de Deus na vida da pessoa. Nós sabemos isso. Mas nós não vamos aqui estabelecer que tudo é para a glória de Deus, que é um propósito de Deus. Nem tudo é um propósito de Deus. Aliás, são poucos casos que isso acontece. Por que a gente não vê isso? Por um fator muito interessante. Primeiro, não conhecer a Cristo. Você sabe que a maior parte da igreja dos nossos dias não conhece a Cristo. Pastor, conhece quem? Moisés, Davi, Elias, Jeremias, Eliseu, Sansão, mas não conhece a Cristo. Segunda coisa importante é a preferência pelo sistema judaizante. O que é isso, pastor? O sistema judaizante era o sistema que imperava até João Batista, principalmente nos 400 e poucos anos que Deus ficou sem falar, e que depois que Jesus veio João Batista, anunciou o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus veio, começou o seu ministério, estabeleceu a sua palavra, e ele deu ordens: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. A igreja permaneceu ali em Jerusalém, recebeu o Espírito Santo e depois continuou em Jerusalém. Continuou em Jerusalém, não saiu de Jerusalém. Quando Pedro recebeu um convite para ir à casa de um gentio, foi necessário uma visão para que ele entendesse que ele não deveria ficar ali acomodado e que ele deveria atender aquele homem que estava chamando. Aliás, se nós analisarmos a palavra e a ordem de Jesus Cristo, não precisava ter tido visão, porque foi uma ordem de Jesus. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ou seja, os gentios estavam inclusos. Mas precisou dar uma visão, por quê?
Porque eles estavam acomodados no sistema judaizante da época. Tanto é que, quando Pedro foi, você pode ler isso lá em Atos, depois deu uma confusão na igreja. Como que você entra na casa de um gentil? E Pedro responde, olha, se o Espírito de Deus caiu sobre eles, como nós ao princípio, quem sou eu para negar isso? Quem sou eu para negar isso? Mas hoje nós vemos, porque exatamente não conhece a Cristo, e conhece Moisés, conhece Elias, conhece todo mundo do passado. E a palavra de Deus diz que os profetas profetizaram até João Batista, até João, acabou ali, encerrou o assunto. E depois veio Cristo. Veio Cristo, estabelecendo o reino de Deus, ou o reino dos céus. E a palavra de Deus diz que qualquer um, por menor que seja, no reino de Deus, no reino dos céus, é maior do que João Batista. De todos os profetas que nasceram, João Batista foi o maior de todos, maior do que Moisés. Maior do que Moisés. Foi maior do que Elias. Foi maior do que todos eles. E diz que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. É maior do que João Batista. Então, queridos, nós vemos o seguinte, que esta preferência por não conhecer a Cristo, nós ficamos baseados lá atrás. O que mais? Excesso de marketing. Há muito marketing no Evangelho. Quando você liga a televisão, há muita propaganda de milagres. No Brasil, então, nem se fala. E porque por um pouquinho de televisão que eu vi aqui, está cheio aqui também. Muitos deles já vieram para cá e há portugueses também fazendo a mesma coisa. A barganha. A venda. A venda. Já não se vende mais indulgências, mas se vende milagres. Hoje o pastor me mandou uma notícia de um ser conhecido, americano, que diz que Jesus está demorando a vir porque o povo dá pouca oferta. O povo dá pouca oferta, Lígia. E ele e mais 10 estão no escândalo nos Estados Unidos, porque até Lamborghini foi encontrada. Mas como o povo não dá oferta, Jesus não vem. Afinal de contas, ele precisa de ouro lá no céu. Fazer calçamento é caro, irmãos. Você já reparou que lá no céu o calçamento é de ouro? Hã? Você já leu isso? Aquilo que nós damos valor lá no céu é calçamento, é alcatrão. E nós vamos ver daqui a pouco que Deus tem um tesouro muito maior para nós. Muito maior para nós, que é o tesouro do conhecimento e da sabedoria. E nós estamos pensando em ouro e prata. Aliás, prata lá nem é considerada. É só o ouro mesmo que é calçamento. O que mais? Amor ao dinheiro. E a palavra fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é mal? Não, o dinheiro não é mal. O dinheiro não é bom nem mal. Porém, o amor ao dinheiro é terrível. Porque é adoração a Mamon. O que mais? Desleixo no trato com o pecado. Há um desleixo muito grande no trato com o pecado, com medo de ferir suscetibilidades, de ferir sentimentos. Então eu não trato com o pecado como se deve, porque afinal de contas, o pecador em causa é o maior dizimista da igreja. Então eu não posso tratar, porque senão eu perco finanças. Mas condena a pessoa ao inferno. O que mais? Pobreza espiritual. Por não conhecer a Cristo, é óbvio que será pobre espiritualmente falando. O que mais? Incredulidade. Incredulidade. E por ser incrédulo, não tem sensibilidade nenhuma ao Espírito Santo. Ele nem sabe o que é o Espírito Santo. Então é muito comum nós vermos, ainda ontem falávamos isso, mas é um exemplo que não tem como fugir de uma coisa dessa. A figura sobe e diz, o que eu vou pregar hoje? Não tem sensibilidade ao Espírito Santo, o que o povo precisa? Deixa eu ver. Aquele irmão ali está com uma cara assim de bravo. Vou pregar sobre a ira. Ele deve estar irado. O Zé Antônio deve estar precisando de dinheiro. Vou pregar de fé. Vou pregar de fé. Semeia para colher.
Ou se você comprar lá no Brasil, também tem essa. Se você comprar um lencinho, uma toalha usada, uma toalha suada, você é curado. Oh, essa do feijão, rapaz. Essa do feijão deu uma azia que não foi brincadeira. Hein? O que mais? Lá vai de novo. Por não ter sensibilidade ao Espírito Santo, falta unidade. Falta unidade. Por quê? Como que você vai ter unidade com, vou usar a expressão que vocês usam aqui, com gajos desse tipo? Como que você vai ter unidade com gente que não conhece a Cristo? Como é? Perdão, irmãos. Senhor gajo. Estou corrigido aqui pelo teólogo aqui à frente, né? Temos um teólogo presente aqui à frente. Eu estou pisando em ovos aqui porque está cheio de teólogos na sala ali, ó. O homem está até engravatado hoje. Ó, a outra veio de vermelho ali, ó. Não é benfiquista, mas está ali olhando ali de longe ali, ó. Eu estou aqui de olho aqui. E fora o sportinguista ali atrás, que hoje veio de Sporting. Só para dar uma descontraída. Colossenses 2, capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Colossenses 2, 2 e 3. Diz o seguinte. Olha só. E nós preocupados com tanta bobagem. Para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor. Unidos em quê? Em amor. E enriquecidos da plenitude da inteligência. Mas eu posso pensar? Eu posso pensar, Zé? Hã? Ah, é? Ah, tá. Ah, pronto. Não tinha entendido o português ali. Ah, pronto. Enriquecidos da plenitude da inteligência. Para quê? Para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, que é diferente da expressão muito utilizada, dono do ouro e da prata. Ele tem os tesouros da sabedoria e da ciência, do conhecimento. Meus irmãos, você carregado de sabedoria e de conhecimento, você aprende onde é que tem ouro. Você aprende onde é que tem ouro. Eu lidei com um senhor, um empresário, alguns anos, e ele bastava olhar no Google Map, ele olhava a região, pegava a foto do satélite, olhava, fazia zoom, puxava daqui, puxava dali, e ele dizia, aqui tem ouro. Podemos ir para lá. Manda o geólogo para lá, porque aqui tem ouro. Falei, desculpa a minha ignorância, como é que você sabe? Pelos sinais que estão à volta. Você viu isso aqui? Sim. Você viu aquilo ali? Vi. Você viu aquilo lá? Vi. Pronto. Quando reúne todos esses sinais, ali tem ouro. E era certo. Então, quando nós temos esse tesouro, que é o verdadeiro tesouro que nós precisamos adquirir, o mistério de Deus que é Cristo. Falta conhecimento de Cristo. Você vê que eu não fui a Oséias? Eu não fui a Oséias 4:2, que o meu povo perece por falta de entendimento? Eu não fui a Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor? Eu até agora só estou no Novo Testamento. E vou aqui permanecer, não vou lá no Velho hoje. Nem velho, antigo, como você quiser chamar. É só aqui. Por quê? Porque o Senhor quer nos revelar os tesouros da sabedoria e da ciência que estão concentrados em Cristo. Cristo. Cristo é em vós a esperança da glória. E eu perguntei, por que que nós não podemos ver ou não estamos vendo com tanta frequência, com mais frequência, os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas? Porque o próprio Jesus denunciou isso. Marcos 6, 5 a 6. Marcos 6, 5 a 6. E ele dizia,
Ele disse, ou ele fala, porque é hoje, é atual, a palavra não é ontem, a palavra é hoje. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos. O que eu disse? Nós estamos vendo milagres, não estamos? Porém, são alguns poucos enfermos. A quantidade de enfermos que nós temos nos nossos dias é alarmante. Todos os dias nós ouvimos notícias de pessoas com câncer, com depressão, com síndrome de pânico, sejam doenças físicas, sejam doenças da alma. Está aumentando cada vez mais pessoas tomando tarja preta. Pessoas ministrando aqui em cima, tomando tarja preta. O que é tarja preta? Todo remédio que é para depressão e essas coisas, que é ansiolítico, psicotrópicos, no Brasil tem classificação. Ah, aqui é diferente. Perdão. Então, no Brasil, quando o remédio é autorizado o consumo sem receita médica, não tem nada. Quando precisa de receita médica, ele tem uma tarja vermelha. Então, aquele remédio não pode ser vendido sem receita médica. Quando ele tem essa tarja preta, uma faixa preta na caixa, somente com autorização. O médico passa a receita fica apreendida pela autoridade farmacêutica, que é obrigado a enviar para o governo. Para quê? Porque esses remédios criam dependência química. São perigosíssimos. Estou falando besteira, doutora? É enfermeira, mas a gente já está promovendo, né? Então, é por isso que eu falo da tarja preta. Outro dia eu já falei isso e eu esqueci que aqui não é assim. Então, são remédios controlados. E o que está acontecendo conosco? Nós estamos vendo alguns poucos milagres e ficamos contentes. Nós vemos alguns poucos milagres, algumas poucas ações, e nós dizemos, não, sim senhora, está acontecendo milagres. Mas não está acontecendo com a frequência descrita na palavra de Deus. E Deus quer levar de novamente a sua igreja antes do fim, antes da vinda de Jesus. Deus quer levar a igreja exatamente como começou. Deus quer levar ao patamar da igreja como começou, ao patamar da igreja primitiva. Agora, se preparem, porque nós vamos ver sinais, prodígios e maravilhas, mas também nós vamos ver perseguição à altura. Se é para começar, se é para terminar como começou, pode se preparar que virá perseguição. E não adianta se chegar, chega, a quem quer que seja, porque se chega não vai chegar coisa nenhuma. Não vai chegar coisa nenhuma. É verdade, queridos. Quer seja vocês aqui, o Chega, lá no Brasil, é Bolsonaro, olha que até gosto do homem, mas ele não é salvador de nada. Ele só tem o nome de Messias, mas de Messias ele não é prometido coisa nenhuma. Ele não é salvador. Então, se nós ficarmos esperando em homens, nós vamos ter as nossas decepções. Nós temos que olhar para Cristo. Nós não podemos nos esquecer que é como que a igreja começou. A igreja começou debaixo de perseguição. Dos 13 ou 14 imperadores, Nero, César e etc., 14 eram homossexuais. E o que não era, o 15º, era casado com uma prostituta. E nós achamos que que liberdade, nós podemos conversar com os políticos, nós podemos votar. Vai nessa, vai acreditando nisso. Vai acreditando nisso. Os dias de perseguição estão chegando porque a agenda mundial tem que ser cumprida. A agenda do anticristo tem que ser cumprida. Está escrito na palavra e nenhum tio vai cair, nenhum J, nenhum tio vai cair dessa palavra. Vai se cumprir tudo. Então, queridos, nós vemos, por que Jesus não fez milagres? Porque ele disse. Por quê? Porque ele estava admirado da incredulidade deles. Jesus estava admirado da incredulidade daquele povo. O que ele fez para corrigir a incredulidade? Percorreu as aldeias ensinando. O remédio para a incredulidade é o ensino da palavra. O remédio para a apostasia é o ensino da palavra. O remédio para as heresias é o ensino da palavra. E nós não podemos nos privar de ensinar a palavra. Ainda que nos sejam considerados chatos, enjoados, nos odeiem. Não me interessa. Murmuradores, não me interessa. Vocês pensam que eu estou preocupado com cara feia? Outro dia eu falei isso, cara feia já basta minha. Não estou preocupado com cara feia.
Falei para o pastor hoje. Eu venho de um país que as pessoas olham para mim com cara feia. Amigos meus, que cresceram comigo, me olham com cara feia, porque alguns pensam que eu estou lá para tomar um lugar dele. Agora quer saber lugar de quê? Que lugar é esse? Às vezes eu fico sem entender que lugar é esse que as pessoas pensam que a gente vai tomar. Que lugar é esse se cada um tem o seu espaço determinado por Deus? Ai, vão roubar as minhas ovelhas. Suas ovelhas? Não é de Cristo? Não é de Cristo? Pelo que eu sei, as ovelhas são de Cristo. Nós somos apenas pastores, gestores que cuidam. Somos mordomos. Somos mordomos. Somos servos. Não cuidamos daquilo que é nosso, cuidamos daquilo que é do nosso Deus, do nosso Senhor. E Jesus viu a incredulidade daquele povo. E como é que ele resolveu isso? Ensinando a palavra. Diga comigo, ensinando a palavra. O que é que Jesus prometeu para nós? Você é a igreja de Jesus Cristo? Você é a igreja verdadeira ou não? É ou não é? Não estou vendo convicção, não. É a igreja? Então, dona Palma, a senhora é a igreja ou não? Tem certeza? Tá tão... Você é a igreja ou não? Sim! Oh, agora eu gostei. Quem foi que deu sim aí? Tá vivo? Opa! João 14, de 11 a 15, diz assim: Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, olha que é mesmo verdade. Estou dizendo a você que é verdade. Na realidade, esse na verdade é conta do português, porque no original não tem isso. Né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim... Opa! Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Acabou? E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, não é obrigação. Nós não guardamos os mandamentos de Jesus Cristo por obrigação, guardamos por amor. E ele disse, Jesus prometeu, que se nós crescêssemos fé, nós iríamos fazer as mesmas obras que ele fez e faríamos ainda maiores do que aquelas. É promessa dele. E analisando sinceramente as nossas vidas, por que muita gente prefere olhar para Moisés, olhar para Elias, olhar para Isaías? Quem mais que outros feitos lá, que fizeram alguns feitos? Eliseu, né? Até os ossos de Eliseu, caiu o morto sobre o osso de Eliseu e levantou. Por que nós olhamos para lá? Porque não conhecemos a Cristo. E já que nós não conseguimos fazer as mesmas obras que Cristo fez, nem se nós não conseguimos fazer as mesmas, quanto se dirá das maiores? Então, por motivo de referência, vamos olhar lá atrás na sombra para ver o que tem lá. Vamos olhar na sombra para ver. Vamos lá ver se sobra alguma coisica para nós. E se contentam com a sombra quando nós temos a realidade. Ficam olhando para a sombra, para aquilo que era projetado. O tabernáculo é muito bonito. Eu ainda me lembro das aulas da Lígia acerca do tabernáculo. E olha que isso já foi no século passado. Né? Era tudo muito bonito, mas era apenas... Estão melhores? Mas era apenas uma maquete. Né? Era apenas uma impressão em 3D daquilo que é a realidade, que é Cristo. E nós, e eu incluo todos nós, porque vivemos assim muito tempo olhando para a maquete, olhando para a sombra, achando que nós estávamos satisfeitos, quando nós temos os tesouros do conhecimento e da sabedoria à nossa disposição. Original. O original. Então, Jesus prometeu que nós faríamos as mesmas obras que ele e faríamos maiores.
O que mais que Jesus prometeu? 1 Pedro 2,24. Ô pastor, aí é Pedro, é? Quem foi que falou para Pedro essa palavra? Que é cumprimento de Isaías 53, 4 e 5. Hã? Tudo que está lá no Novo, no Antigo, foi cumprido no Novo. Está aqui o cumprimento de Isaías 53, 4 e 5. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Agora, eu te digo uma coisa, a maior parte de nós só ouviu essa frase do versículo, e pelas suas feridas fostes sarados. Muitos pregadores só pregam esta parte, e se esquecem que para nós sermos sarados, nós temos que estar mortos para os pecados. E para permanecermos sarados, nós temos que estar mortos para os pecados. Está escrito aqui. Está escrito, não tem como refutar isso aqui. Você vai refutar o que está evidente, que está patente, que está escrito? Não tem como. Então, está escrito, ele prometeu cura para toda a igreja. Isso aqui é uma promessa de cura para toda a igreja. Porque os nossos pecados foram levados lá na cruz, e nós, mortos para os pecados, nós podemos viver para a justiça. Mateus 6,33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. E ele está aqui acrescentando saúde, ele está acrescentando vida, e vida com abundância. Então, tem aqui uma promessa para nós. E o que mais? Efésios 1,3. Efésios 1,3 diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Com quantas bênçãos? Cura faz parte de bênçãos. Sinais, prodígios e maravilhas faz parte de bênçãos. Com todas as bênçãos. Nos lugares celestiais em Cristo. Mas convencionou-se que isso daqui é para ouro e para prata. É para ouro e para prata. Não. Todas as bênçãos nos lugares celestiais. Nós vivemos aonde, queridos? Nós vivemos aqui nesta terra, sim, senhor. Mas a realidade é que o nosso verdadeiro eu vive nos lugares celestiais. Ou nós não estamos assentados à destra de Jesus Cristo? Se você não está, agora é a hora de você decidir. Agora é a hora de você decidir. Eu quero estar nesse lugar. E lembre-se que a palavra que nós já lemos lá atrás diz que ressuscitou a Jesus Cristo pela glória do Pai. Guarda isso. Pela glória do Pai, pelo poder do Pai, pela excelência do Pai. Essa é a verdadeira excelência. Pela excelência do Pai. Para quê? Para que nós andemos em novidade de vida. E se nós andamos em novidade de vida, nós temos direito a essas bênçãos. O que mais que Jesus prometeu? Na realidade, quando ele nos deu a grande comissão, Marcos 16, de 15 a 20, ele nos disse o seguinte, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ou a todas as pessoas. A todas as pessoas. Não se esqueça que o homem, depois do pecado, perdeu a imagem e semelhança de Deus e virou criatura de Deus, criação de Deus. Acontece que com Jesus Cristo foi nos dado o direito de novo, outra vez, de sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, de Deus. Nós recuperamos esse direito. Fomos redimidos. Então, o que ele disse? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Para quê? Para que se ele crer, ele possa voltar de novo a ser a imagem e semelhança de Deus. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Em outra versão diz que ele já está condenado. E ele diz, e esses sinais, de novo, promessa, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes ou tomarão vacina contra a Covid. Não é? Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum.
imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando eu fui tomar a vacina do Covid, eu não queria, mas para vir para cá, fui obrigado. Eu falei para o Senhor, Senhor, a tua palavra diz isso aqui, ó. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Eu não vou pegar na serpente, nem vou beber nada mortífero, mas vou tomar uma vacina. Que ninguém sabe o que é isso. Deixa isso para lá. Recentemente lembraram isso lá. Eu não vou tomar uma vacina que eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Mas, Senhor, eu vou fazer conforme a tua palavra. E eu ainda pedi a Deus, falei, olha, já que eu tenho que tomar, que seja essa de dose única. E foi. E assim foi, dose única. Só tomei uma dose só. Janssen. Vai me pagar royalties. Vou fazer uma propaganda de graça para eles aí. Só tomei aquela que é dose única. Aí você diz assim, agora você está seguro. Nem um pouco. Eu estou seguro em Cristo. É em Cristo. É em Cristo. Eu estou seguro em Cristo. Eu estou firmado em Cristo. Então a palavra de Deus diz, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os... Aí é que está. Nós vivemos pedindo para as pessoas serem curadas. Senhor, cura. Senhor, cura. Senhor, cura. É óbvio que é o Senhor que cura. Sem dúvida nenhuma. Mas a palavra diz, imporão as mãos sobre os enfermos e os... Está escrito ou não? Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E depois ele diz, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Alguns dizem que isso não é mais para hoje, porque aquilo só foi para a consolidação da igreja, para o estabelecimento da igreja. Não, é para hoje. Enquanto a igreja existir aqui nesta terra, esses sinais acompanharão aos que crerem. Enquanto Jesus não voltar, tudo aquilo que aconteceu no passado, lá com os discípulos, é para acontecer conosco. E se não está acontecendo, o Senhor nos trouxe até aqui para nós nos arrependermos na presença dEle. Porque este é o tempo determinado por Deus. E este é o tempo determinado por Deus. Porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus e nós vamos ver os sinais, prodígios, maravilhas e diversas maravilhas das mais estranhas para nós. Nós vamos ver o agir de Deus. Nós vamos ver o agir de Deus. Mas pastor... pastor, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante. Glória a Deus por isso, porque é esse que o Senhor quer. Porque os grandes insignificantes vão perder a sua posição. Os grandes insignificantes vão cair dos seus altares e dos seus pilares. E Deus está dando chance a eles, para que eles se arrependam. Pois se não se arrependerem, eles vão ser derrubados. E eu tenho algo para dizer a vocês. Não pense que esses grandes é só os que a gente pensa, pastores, bispos, apóstolos e etc. Está cheio de gente dentro das nossas casas se achando grande. Às vezes a esposa está vivendo uma situação em que o marido se acha grande. O marido está vivendo uma situação em que a esposa se acha grande. Porque ganha mais, porque isso, porque aquilo. Todos esses altares vão cair. Todos esses altares vão cair. Não só desses que se acham que são grandes de verdade, mas até aqueles que levantam o seu narizinho e se acham que são alguma coisa. Os altares vão cair. As estrelas vão cair tudo desse firmamento que eles criaram por aí. Qual foi a missão de Jesus Cristo? Qual foi a missão de Jesus Cristo? A palavra de Deus diz, em Lucas 4, 18 a 19, o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu e enviou para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Este é o tempo determinado por Deus. Então, esta palavra de Lucas cumpriu-se, Isaías 61, 1 e 2. E Jesus, quando ele deu a grande comissão, ele não simplesmente ele falou, ele mandou aquilo que ele fez.
Ele deu a comissão baseado naquilo que ele executou, do que ele veio executar nesses 3 anos. E ele curou os enfermos, ele expulsou os demônios, ele libertou os cativos e oprimidos. E olhe, o que Jesus fez por nós? João 17, do versículo 22 e 23, diz o seguinte: a glória que Jesus tinha aqui, e que ele executou tudo o que está escrito na palavra de Deus, ele diz: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. De novo, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. A glória que estava sobre Jesus enquanto ele esteve aqui na terra, e João capítulo, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente, João 20, do 30 a 31 diz assim: Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus fez tantos milagres que estão relacionados nos evangelhos, mas a palavra de João diz que todos os milagres que Jesus executou nesses 3 anos não caberiam em todos os livros que pudessem ser escritos. E esses estão relatados para que nós creiamos que ele é o Filho de Deus e para que nós sejamos um como ele e o Pai são um. Pois esse poder que Jesus usou aqui na terra, ele não levou para o céu. Ele deixou aqui. Esta glória que Jesus tinha aqui na terra ficou para nós, a igreja. Ficou aqui. E ele voltou para o céu e recebeu a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. E nós conseguimos perceber algo importante, por que o apóstolo Paulo se tornou tão ousado a ponto de dizer o meu evangelho? Nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos disseram isso, só ele. O meu evangelho. Porque os discípulos, os apóstolos, viram Jesus com a glória que ele tinha aqui. Ainda que tenham recebido o Espírito Santo, eles viram Jesus com a glória que ele tinha aqui. Paulo, porém, viu Jesus com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. O Cristo glorificado, Rei dos Reis, Senhor, que na sua coxa, diz Apocalipse, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse que Paulo viu. Esse é que Paulo viu. E aí, quando eu olho para isso, me preocupa muito certos títulos que tem por aí. Certos títulos que tem por aí que não viram nada. Não viram nada. E Paulo viu Cristo glorificado e recebeu o evangelho do próprio Senhor Jesus. E recebeu ainda visões que não pôde relatar. João, o apóstolo João, recebeu visões e ele foi autorizado a relatar, que está relatado em Apocalipse. Paulo nunca foi autorizado a revelar o que ele viu. De tal maneira que Paulo tinha um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Onde ele ia, fazia confusão. Onde ele ia. E é interessante que nós, que não... um décimo é 1/1000 do que Paulo viu. 1/1000 do que Paulo viu. Às vezes a gente quer ficar inchado por uma coisica de nada. Às vezes quer ficar inchado. E Deus, para poder tirar esse inchaço, tem que pegar um alfinete daqueles bem afiados e dizer, puf, ir lá e a gente... Eu falei o ano passado, você não viu. Eu até perdi peso por causa disso. Eu pesava 116 quilos, hoje eu estou com 93. Né? Então já foi aí uma grande batalha. Foi as alfinetadas que Deus foi me dando, foi desinflando. Então, queridos, nós olhamos para a palavra de Deus. Eu queria mencionar, mas o tempo é complicado. Mas a gente olha
para Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós vemos os milagres de Jesus relatados. E nós vemos agora em João que esses milagres eram tantos e tantos e tantos que não havia livros nesse mundo que pudesse conter. Mas também nós vemos pela palavra de Deus alguns milagres efetuados pelos diáconos, nem pelos apóstolos. Estevão e Filipe, diáconos. Diáconos. E a palavra de Deus diz o seguinte, Atos 6:8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que Estevão fazia? Pregava o evangelho, cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E Filipe? Atos 8, 5-8 diz, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Filipe pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Isso com os diáconos. E os apóstolos? Fala que Pedro, em Atos 5, 12-16, diz que sinais, prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Eles estavam unanimemente, lá vem de novo a unidade, eles estavam em unidade lá na igreja. Estavam sempre juntos. E de tal maneira que Pedro passava e a sombra de Pedro curava as pessoas. As pessoas ficavam na calçada para ver Pedro passar e ser curado. Você já imaginou isso, queridos? Passar, tua sombra passar e ser curado? Nos nossos dias, se a sombra passar e já chama a SIC, a TVI, já chama, sei lá quais são as TVs todas que tem aqui para relatar o milagre que aconteceu. E olhe, este milagre pode acontecer na rua Santo Eloy 53A, todo domingo às 10 horas e sexta-feira às 9 horas da noite. Amém. Não, isso era o sujeito falando na televisão, que era para o povo vir aqui e trazer o... Já faria um marketing terrível. E Pedro, o que ele fazia? Cada vez mais se diminuía, se colocava diante do Senhor. A tal ponto que eles fizeram uma oração tão poderosa. Atos 4, 29-31. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Atos 4, 29, nós já estamos quase a terminar. Atos 4, 29-31. Diz assim, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O derramamento do Espírito Santo já tinha acontecido, o Pentecostes já tinha passado. Mas a palavra diz que eles estavam reunidos, eles estavam uníssonos, eles estavam em unidade. E diz a palavra de Deus que eles oraram e o lugar tremeu. O lugar tremeu. Paulo, apóstolo Paulo, diz a palavra de Deus que pelas mãos de Paulo, Atos 19, 11 e 12, e pelas mãos de Paulo, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. Queridos, Deus quer restaurar em nós, nesse tempo determinado por Deus, todos esses sinais, prodígios e maravilhas. E o que nós temos que fazer? Aquilo que foi feito no princípio. Primeira coisa, conhecer a Cristo. Nós precisamos investir tempo em conhecer a Cristo.
Muitas das nossas derrotas acontecem porque não conhecemos a Cristo. E nós nos deixamos levar por doutrinas várias, coisas de homens, e por isso nós somos derrotados. Nós precisamos entender a palavra de Deus, conhecer esses tesouros que há em Cristo, e nós precisamos entender a palavra e sermos um. Pararmos de olhar uns para os outros procurando defeito. Nós temos o hábito de olhar para a foto assim. Quando você olha para a foto dessa maneira, você enxerga alguma coisa? Não. Você precisa ir à distância para poder enxergar todos os detalhes. Pois nós temos que fazer isso com os nossos irmãos também. Parar de enxergar ao pormenor, querer olhar ao pormenor para ver isso e ver aquilo. Nós temos que olhar o todo. A primeira coisa que nós olhamos é o todo. Depois é que nós vamos olhar os detalhes. Primeiro nós olhamos o todo. Ao examinarmos o todo e identificarmos Cristo na vida desta pessoa, então nós vamos examinar os detalhes. Nós vamos examinar os detalhes. Para quê? Para que a gente também não incorra no erro. Para andar com aquele que, dizendo-se irmãos, for devasso, beberrão, roubador e etc. Porque também há essa. Mas primeiro nós olhamos o geral. E aí então nós vamos olhar os detalhes. E se nos detalhes nós encontrarmos a mesma identidade nossa, o mesmo Cristo poderoso, a mesma palavra poderosa, a mesma ação da cruz que nós passamos, e dizemos então, vamos andar juntos. Vamos andar em unidade. Ainda que, em muitos aspectos, nós pensemos diferentes. Aí é que está a beleza do Evangelho. Por quê? Quando nós olhamos para o quadro geral, nós precisamos ter unidade. No quadro geral, no todo, precisamos ter unidade. E nos detalhes, tenhamos paciência. No todo, tenhamos unidade. E nos detalhes, paciência. Porque nos detalhes eu posso pensar de uma maneira, o pastor João pensa de outra. Eu posso pensar de uma maneira, o Zé Antônio pensa de outra. Mas no geral, nós temos que ser um. Eu penso de uma maneira, a Lígia pensa de outra. Mas no geral, nós temos que ser um. E para terminar, o conjunto pode subir. Falando acerca da unidade. Por que essa unidade é importante? Porque o que é unidade? Unidade é algo tão simples, mas que na cabeça de muitos é feito um cavalo de batalha gigantesco. Por quê? Porque cria-se aquela ideia, como eu já falei aqui algumas vezes, de que alguém tem que mandar e o outro tem que obedecer. Alguém tem que pagar e o outro tem que receber. Isto não é unidade. Unidade é nós termos uma ação que compreenda que nós somos um só corpo e um só espírito. Nós trabalhamos para o mesmo fim, para a mesma causa, para o mesmo Senhor. Que nós temos uma única esperança na nossa vocação, e essa esperança para a nossa vocação é Jesus Cristo, não há outro. Nós temos um só Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo, não há outro. Nós temos uma só fé, e esta fé está baseada em Jesus Cristo, não há outra. Nós temos um só batismo, nós somos incluídos no batismo da morte. Assim como Jesus desceu à sepultura, nós descemos juntamente com Ele. Nós somos incluídos no batismo da sua morte. Não há outra maneira de nós sermos salvos. E que Deus é um só. Pai de todos, sobre todos e por todos. Basicamente, é isto que é unidade. É algo simples, mas que se cria grande confusão. Unidade na igreja local. O que é unidade na igreja local? É mais simples ainda. Não significa que todos nós sejamos iguais. Unidade na igreja local não significa que sejamos todos iguais. Porém, para que a visão, para que o projeto estabelecido por Deus se cumpra,
E ainda que hajam diferenças, ainda que diferenças apareçam, não significa que cada um de nós vai abrir mão do nosso pensamento próprio. Nós temos pensamento, nós somos obrigados a pensar. Porém, nós colocamos o nosso pensamento, por assim dizer, no chão e vamos trabalhar pelo pensamento que está na igreja. Qual é a visão que está na igreja? Por que a gente não anula o nosso pensamento? Porque esse pensamento vai contribuir para que a visão da igreja funcione. Às vezes eu posso estar vendo uma coisa e você está vendo de outra maneira diferente. E você vai chegar e vai dizer, olha pastor, eu estou vendo algo assim. Se nós fizermos assim, não vai funcionar melhor? Você tem razão, é verdade. Eu estava pensando que só tinha esse caminho, mas afinal tem esse. Nós vamos por aqui. Então o que nós fazemos? Nós trabalhamos ou nós caminhamos juntos numa mesma visão, no mesmo propósito com os demais, para o cumprimento das metas estabelecidas. Há um pastor nesta igreja e ele se coloca diante de Deus para que o Senhor dê os alvos, as metas que devem ser estabelecidos, que devem ser executados. E é como eu já falei, eu não sou daqui. Porém, quando eu estou aqui, eu estou debaixo da autoridade dele. Esse tempo que eu passo aqui, eu estou debaixo da autoridade dele. E quando eu vou embora, eu sou amigo dele, sou confidente dele, pastoreio ele. E se eu precisar de pastor, ele me pastoreia também. Nós nos ajudamos. Ele tem que prestar contas para mim? Em hipótese nenhuma. Ele tem que me pagar alguma coisa? De maneira alguma. De maneira alguma. Eu mando nele? Nem pensar. Por quê? Porque nós estamos no mesmo patamar diante de Deus. Qual é o nosso patamar? Lá embaixo na galé, o Peretas, remador da galé. Lá embaixo. Esse é o nosso patamar. O que é que diz Paulo? Porque nós apóstolos, Deus nos colocou por último. Quem diz apóstolo, diz pastor, diz qualquer um. Nós estamos por último. Não existe essa primazia de estar por cima. O que é a unidade no corpo de Cristo? Se nós somos um aqui, na igreja local, nós conseguiremos ser um com a igreja que está na nação. E Cristo será glorificado. Como é que isso funciona? Nós trabalhamos juntos para o bem do reino. Nós trabalhamos juntos, encurtando distâncias, diluindo diferenças, mas respeitando visões, bem como as suas personalidades jurídicas e eclesiásticas. Acabei de citar o exemplo. Essa igreja local tem um pastor, tem uma hierarquia, tem uma liderança estabelecida. Se eu sou convidado para vir aqui, eu tenho que obedecer aquilo que está imposto. Eu não posso trazer costumes novos. E se eu vier trazer alguma coisa nova, eu tenho que chegar para ele e dizer assim, olha pastor, eu sinto no meu coração uma direção de Deus de fazer isso, isso, isso e isso. Não vai entrar em choque com algum ensinamento que você deu aqui na igreja? Não vai entrar em choque aqui? Porque senão, o que vai acontecer? Eu venho armar uma confusão, porque depois eu for embora e a bronca fica para ele. Porque vai todo mundo atrás dele e dizer, mas pastor, afinal de contas, quem que errou? Você ou o que veio aqui? Quem foi que errou? Quem foi que mentiu para nós? Você ou ele? Já viu a bronca que dá? Então, unidade é respeitar aquilo que está estabelecido aqui. Vamos supor que eu vejo algo que eu não concordo. Quieto. Se por um acaso, quando nós dois estivermos juntos, e ele der a oportunidade de eu falar alguma coisa, ou ele me perguntar e diz, o que você acha disso? Aí eu vou exprimir a minha opinião. Se ele não perguntar, cala a minha boca. Fico quieto. Se eu tiver muita intimidade com ele, e eu ver que aquilo que ele está fazendo está causando algum estrago que ele não está percebendo, eu com muito cuidado vou chegar para ele e vou dizer, posso conversar com você? Não é assim que a gente tem feito? Posso conversar com você? Olha, eu vi isso aqui assim, assim, assim. Me explica aí. Talvez eu não esteja enxergando.
Tá a ver o que é unidade? Isso aqui é unidade entre pastores. Isso aqui é unidade entre a igreja nacional. Por quê? Porque vamos supor que eu vá à igreja da Lígia e eu vou lá pregar, não é? Eu tenho que observar o que é que se passa ali. Qual é o ritual que é adotado ali? Eu não posso ir contra esse ritual. Se eu quero ser um com ela, eu tenho que respeitar a identidade eclesiástica dela. Eu tenho que respeitar aquilo que ela ensina. Vou ensinar a palavra de Deus, sim senhor, mas não podemos nos esquecer que o Espírito é sujeito ao profeta. E se eu ver que eu vou fazer confusão lá, eu falei, não. Eu vou citar um exemplo claro. Há algo que eu queria fazer, eu fui falar com ele. Olha, eu estou pensando nisso. Não vou dizer o que é também, não fique curioso que eu não vou falar não. Estou pensando nisso. Qual é o hábito aqui? Não, nós não fazemos. Ok. Ah, mas você não recebeu uma instrução de Deus? Recebi, mas eu não acabei de falar que o Espírito é sujeito ao profeta? A instrução de Deus que Deus nos dá, há situações que a gente faz imediatamente e a gente não abre mão. Ainda que Ele diga para mim não, se Deus mandou de fato. Agora, há instruções que, se fizer, bem, se não fizer, não vai alterar a glória de Deus. Como assim, pastor? Há certas situações que é apenas um reforço de fé nas pessoas, para ajudar a fé das pessoas. Porque pode ser que haja alguém que está terrivelmente incrédulo, está complicado, e Deus, para ajudar essas pessoas, diga, olha, em tais situações você pode fazer assim. Mas eu disse, se isso entra em choque com aquilo que é ensinado na igreja, não se faz. E a glória de Deus não vai ser derramada na mesma? Vai. Porque isso não interfere, e eu não estou em desobediência, ou ele, ou seja quem for, está em desobediência à palavra de Deus. Entenderam isso? Então, unidade começa na igreja local. Como isso é importante, queridos. Vocês vão ouvir muitas vezes falar nisto. Se nós queremos ver os sinais, prodígios e maravilhas de novo em ação na igreja, conhecer a Cristo. Há algo que eu vou terminar dizendo isso, que nós dissemos isso durante a semana inteira e que hoje foi falado aqui de novo. Foi orado, você tomou uma atitude do seu coração de tirar os altares e tirar os ídolos e tirar o impedimento. Mas você daqui a pouco vai para casa. Chega em casa e vai cômodo por cômodo, com paciência, procurar o lixo que está lá escondido. Porque tem sido alertado. Esse lixo abre portas para o diabo. Abrindo portas do diabo entra a depressão, entra a crise de pânico, síndrome do pânico. É o medo de sair à rua. Parece que lá fora tem um leão. Há um leão lá fora. Mas nós não estamos em África, mas há um leão lá fora. E a pessoa não sai. Oi? Ah, pois. Mas esse é o bom. Há um leão lá fora e a pessoa não sai à rua. E fica travado. E fica preso. Está em casa. E sofre interferências, não consegue dormir. Há espanto noturno. Por que eu estou sofrendo espanto noturno? Você tem diabo? Não, você não está. Não se esqueça de uma coisa. Quando Jesus estava dizendo que ele ia sofrer, o apóstolo Pedro, na altura o discípulo Pedro, disse para Jesus, Jesus, jamais acontecerá isso com você. E Jesus virou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo. Pedro estava possuído por demônios? Não, Pedro estava debaixo da influência do demônio. Então muitas vezes você tem algo dentro da sua casa que não te faz ficar possuído de demônios, mas você fica debaixo da influência deles. E é você que tem que quebrar esse poder em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Quem quer ver sinais, prodígios, maravilhas e grandes feitos acontecendo em nome de Jesus Cristo? Quem quer ver isso acontecer na igreja? Pois o Senhor está rompendo, o
Senhor está rompendo o tampão que havia. Havia um tampão impedindo que esses sinais, prodígios e maravilhas acontecessem em larga escala. Pois o Senhor está tirando este tampão. Provavelmente você ouviu daquilo que eu falei só 10%. Vá para casa. Assista muitas vezes esta palavra. Ontem veio um recado de Deus tão profundo que o diabo teve a ousadia de interferir no equipamento de som. Foi algo tão sério que aconteceu algo para impedir, mas não conseguiu. A palavra começou a ser dada. E aquela palavra de ontem não acabou. Ela vai continuar, porque aquilo é profundo demais. Entretanto, você vai sair daqui hoje, você vai pegar ontem, vai ouvir, vai pegar hoje e vai ouvir. E buscando a direção do Senhor, você vai olhar na sua casa. Pastor, eu tenho 30, 40 anos, não interessa. Até livros que você recebeu evangélicos. Até livro evangélicos. Cuidado. Cuidado. Há muita coisa sendo escrita que não tem base bíblica. Há anos atrás eu recebi um livro muito interessante que falava acerca da palavra de Deus. Era um livro grosso e veio de graça, daquele que você fala que zoinho rasgado. E o livro era muito bom até a metade. O livro devia ter umas 400 páginas. Eu li mais ou menos 200 páginas. E excelente o livro. Excelente. De acordo com a palavra de Deus. Lá na metade do livro estava o anzol. Ele dizia que só estava salvo quem cumprisse aquilo que estava na primeira parte do livro na igreja dele. O resto tudo estava perdido. Só a igreja dele é que estava salvo, porque lá tinha a revelação de Deus. Então ele usou, por assim dizer, meia verdade, até metade do livro. E a hora que a pessoa está envolta naquela visão, ele lança o anzol. E se eu não conhecesse a palavra como eu conheço? Eu conheço um pastor que foi fisgado. E o homem perdeu o seu ministério, porque caiu naquilo e abriu porta a demônios. Abriu porta a demônios. Acabou com o ministério, acabou com o casamento, acabou com uma filha. Terrível. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Abaixe sua cabeça. E nós vamos orar. Pastor, vem cá. Eu quero que você ore. Aleluia. Antes de orar, eu queria dizer uma coisa. De acordo com o que o pastor Jonas esteve a falar. A unidade. Sermos amigos uns dos outros. Estarmos unidos no mesmo propósito, no mesmo sangue. Não se esqueça de uma coisa. Podemos ser humanos e somos humanos, somos filhos de Deus. Mas o sangue que corre nas nossas veias é o sangue do Cordeiro. E só isso já deveria de ser suficiente para sermos amigos uns dos outros. Não procurar os defeitos uns dos outros. Procurar sim as qualidades deles que podem ser diferentes das nossas e que vai acabar por nos complementar. Eu vejo isso com o pastor Jonas. Ele tem qualidades que eu não tenho e eu não tenho inveja disso. Muito pelo contrário. Não é? Nós complementamos, temos uma simbiose tremenda. Simbiose quer dizer que estamos unidos no mesmo espírito. Estamos unidos no mesmo propósito.
Não há cá um é maior do que o outro, um é superior, o outro, um é que manda, o outro não manda. Não, não é nada disso. Não buscamos nada disso. Não buscamos negócios, não buscamos negociatas, não buscamos engano. Buscamos apenas trabalhar juntos e obedecer a Deus. E por isso muita gente não consegue compreender. Há muitos que estão à procura, onde é que está o gato? Não é? Como é que eles são tão amigos? Como é que eles são tão unidos? Somos amigos e unidos por causa de Cristo. Porque temos ambos o mesmo propósito. Percebem? E isto é o princípio da igreja. Não é, Lígia? Este é o princípio básico. E é assim que temos que ser. E é assim que devemos ser. Primeiro que tudo, a igreja local, uns com os outros. Dentro da igreja local. Podemos não gostar do penteado daquele irmão ou daquela irmã, mas temos que ser unidos. Podemos não gostar da cor do batom, podemos não gostar dos óculos que eles usam, mas temos que ser unidos. Temos que gostar uns dos outros. Temos que nos amar. Temos que nos proteger, nos defender. E às vezes defender e proteger é chamar a atenção. Porque o amor traz justiça, o amor traz também a chamada atenção. Qual é o pai que vê o filho a pôr o pé na passagem de peões, com os carros a passar e não lhe puxa o braço? E ele vai chorar porque vai lhe doer o braço. Ele vai chorar porque não vai gostar, ele queria fazer o que ele queria. Não é? Mas o pai puxa o braço, porque sabe que se ele se meter na passadeira ele vai ser atropelado. E isso é amor. O maior amor. Então, às vezes isso também é necessário, às vezes isso também acontece. E nós não podemos levar a mal. Percebem o que eu quero dizer com isto? Dentro da igreja local, fora da igreja local, as igrejas deviam ser mais unidas. Sim, é verdade. Infelizmente, unem-se mais para fazer mal a outros do que para estarmos todos unidos. Infelizmente. Mas olha, sabe o que mais? E até fomos ameaçados de murmuradores e não sei o quê, não sei o que mais, não é, Jonas? Fomos aí com umas conversas que não me deram medo nenhum. Antes, pelo contrário, deram-nos força. Aliás, para mim foi a vacina para perder todo o medo e falar e dizer as coisas como elas são. Mesmo. Ainda bem que essa palavra veio. Que não veio do Senhor, mas veio mesmo para mostrar que estamos no caminho certo. Podem me chamar murmurador, podem dizer tudo o que quiserem. Que eu sou rebelde, que eu sou desobediente. Houve um que me encontrou que já não me via há uns anos e epá, estás mais gordo. Eu disse, ei, tu estás mais velho. E ele ficou assim a olhar para mim. E eu disse, bem, eu faço uma dieta e isto passa-me, agora a ti já não. Já não te passa. Querem ficar por cima, não é? Vou-lhe pôr o pé no pescoço, estás gordo. Graças a Deus que Deus se usa dos gordos também. Não é? E dos jovens há mais tempo. Não é? Cambiais, não é? As chaves. E dos jovens há pouco tempo também. Estou a ver ali alguns. E alguns que andam aí a brincar, outros a dormir, mas que estão-se a preparar para o futuro. Amigos uns dos outros. Não precisamos de impor nada a ninguém. Nem eu quero. Não quero. Já chega. Até porque o único jugo que nós temos que ter no nosso pescoço é suposto ser leve e suave. O jugo de Jesus Cristo. Amém? Lígia, as nossas igrejas têm que ser amigas. Tu não estás longe, estás aqui, não é? Em Odivelas, não é? Assim seja. Tem que ser mesmo. Estamos tão pertinho, temos um concelho com 22 mil habitantes para ganhar para Jesus. 22 mil habitantes. Aliás, até já é mais. Os últimos censos já falam para os 30 e tal. Temos tanta gente para ganhar.
Bete, está na hora, meu. Betição, está na hora. Eu não me esqueço de vocês, nem da obra que vocês já fizeram e da obra que Deus quer fazer através de vocês. Ainda que vocês achem que já passou, não passou nada. Esta é a hora, o tempo determinado. Porquê? Primeiro, por causa de Deus, o Deus que está no vosso coração. Segundo, por causa da experiência que vocês têm. O pastor Jonas dizia-me assim esta semana: tu tens muita experiência, tu tens muita maturidade espiritual, mas, com todo o respeito, eu já vi mais coisas do que tu. E é assim que eu vos vejo. Eu vejo que vocês já viram muito mais coisas do que eu. E isso molda-nos por um tempo. Depois de nos moldar, primeiro da maneira errada, porque ficamos com o coração ferido, depois torna-se como força para nunca mais voltarmos ao erro e podermos ensinar os outros o caminho certo. A voz da experiência é muito necessária na igreja. E olha, vou-lhes dizer ainda mais outra coisa. Não é mais tempo de pormos os anciãos de parte. Está na moda, as pessoas chegam a uma certa idade e os pastores dizem: oh, você já não pode servir, já é muito velho. Olha, eu não acredito nisso. Eu acredito exatamente o contrário, que esses têm que ser ouvidos e respeitados. E é assim que eu creio. Ainda nesta semana que passou, eu estive com alguém, aliás, a semana passada, eu estive com alguém, almocei com essa pessoa, ele deu-me vários conselhos e eu vou pô-los em prática. Porquê? Porque eu considero como um ancião, como um conselheiro. Tem mais anos de vida do que eu. Tem mais anos de cristianismo, se calhar até do que eu. Mesmo que não tenha, eu tenho que honrar. E é assim que vamos fazer. Vamos ficar de pé para orar. Aleluia. Glória a Deus. Mais é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E nós, não contem comigo. Não contem comigo para honrar apóstolos, nem apostilhas, nem epístolas, nem apóstrofos. Não, sério, não. Eu não vou honrar títulos, eu vou honrar corações. Deus honra corações. Títulos não. Eu de vez em quando passo na autoestrada, ali ao pé da minha casa, tem lá, retiro o título. Não é? Não é, Zé? Onde é que a gente já ouviu isto? Mas eu precisava, não era? Exatamente, ele não precisava retirar o título, não custava nada. Mas pronto, somos irmãos em Cristo. E vocês, pastores que nos estão a ver, seja aqui, seja através do vídeo, na vez de ficarem enciumados por causa da amizade que nós temos e do respeito que temos um pelo outro, tome exemplo. Tome exemplo, contacte-nos, a mim ou a ele. Rodapé a testar os meus contactos, eu posso depois passar os contactos dele também, para estarmos unidos, para estarmos amigos uns dos outros, em respeito, em união de fé e de espírito. E porquê? Porque se a igreja não se unir, se a igreja verdadeiramente não se unir, nunca mais teremos o avivamento como nós queremos, como tanto desejamos. A igreja tinha tudo em comum, eles eram mesmo amigos uns dos outros. Não interessa, olha, eu cada vez que me lembro do Samuel Doutorian a despedir-se do povo do Egito, foi a cidade de Nasser, foram-se todos despedir dele. Eram não sei quantas mil pessoas na estação de comboio. Toda a gente queria lhe dar um beijo. Uns cheiravam a alho, outros cheiravam a cebola, outros era a mistura dos dois. Uns a Galaab estava lavada, outros a Galaab não era lavada há anos.
Sabe o que é Galaad? É as vestes que eles usam. Sério? Pela unção, claro. E ele disse assim, oh, pela união. O que é que uma pessoa não suporta pela união? Porque mais é o que nos une do que aquilo que nos separa. Vamos orar? Querido Senhor, querido Deus, querido Pai, graças te damos pela palavra que ouvimos. Graças te damos por este tempo em que estamos diante da tua presença. Graças te damos pelo teu grande amor, compaixão e misericórdia. Senhor, ajuda-nos a cada dia que passa a retirar todos os altos, todos os tronos, todos os pedestais, todos os altares, tudo aquilo que não te pertence. Que não coloquemos mais os nossos olhos em denominações, nem em pastores, nem homens, nem mulheres, mas que possamos pôr os nossos olhos somente na tua palavra, Senhor, para que a possamos pôr em prática, onde diz: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Senhor, forma união, não só nesta casa, mas união em todas as igrejas, Pai, em todos os pastores. Dá-lhes fome e sede de comunhão uns com os outros. Não é serem ilhas, nem é fazer grupinhos, nem é isolarem-se em associações, mas a sermos amigos uns dos outros, respeitadores uns dos outros, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém? E assim será. Em nome de Jesus. Não é? E assim será.